Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a aula de hoje é sobre posições relativas entre reta e plano e entre planos. Então, a primeira situação que nós vamos abordar é da reta contida no plano. Então, eu digo que uma reta ela está contida no plano quando ela possui dois pontos distintos pertencentes ao plano. Isso é chamado postulado da inclusão. E como nós sabemos, postulado é uma afirmação que ela não possui demonstração. Então tá lá, se nós temos dois pontos distintos de uma mesma reta pertencentes a um plano alfa, essa reta está contida. Todos os pontos da reta pertencem ao plano alfa. Então tá aqui, ponto A distinto de alfa, no caso aqui seria pertence a alfa, né? A pertence à reta R, B pertence à reta R, A pertence ao plano alfa, né? B pertence ao plano alfa, a reta R está contida no plano alfa, se e somente se a interseção entre a reta R e o alfa for toda a reta R. Então tá lá. Alfa aqui é distinto de B. No caso aqui é B. O ponto A é diferente do ponto B. Isso aqui eu tirei do livro de vocês. Segunda situação, a reta é paralela ao ponto. Então, nesse caso, se a reta é paralela ao plano, não tem ponto comum, nenhum ponto de interseção. Então, ali, por exemplo, tem lá o plano alfa e a reta está acima do plano alfa e nenhum ponto ali tem de interseção. Está lá, R interseção a alfa é vazio. Então, são paralelos. Posições relativas de reta e plano. Então, vamos classificar aí entre verdadeira ou falsa as afirmações. Uma reta e um plano têm um ponto comum, então elas são concorrentes, né? Então são concorrentes. Isso é verdadeiro ou isso é falso? É falso, né? Porque a reta pode estar contida. Então, se uma reta tem um plano e um plano tem um ponto comum, não significa que eles são concorrentes. Concorrente é quando a reta só tem um ponto em comum, né? Então você tem aqui um plano alfa e aqui você tem uma reta que vai furar esse plano, tá? E aí ela passa. A única coisa que ela tem em comum com o plano é um ponto. Então a reta R e o plano alfa aqui. Única interseção é o ponto P. Então, quando eu digo uma reta e um plano têm um ponto em comum, elas são concorrentes? Não necessariamente. Por quê? Porque a reta que é contida no plano, então vou pegar aqui uma reta S, por exemplo, está contida nesse plano alfa, ela tem um ponto em comum, por exemplo, ponto A. Não está dizendo a afirmação que a reta que tem apenas um ponto em comum com o plano. Está dizendo que ela tem um ponto, né? Então, ela pode estar contida também. Então, é falsa essa afirmação. Afirmação B: duas retas paralelas a um plano são paralelas entre si. Será que isso é verdade? Duas retas que são paralelas a um plano, elas são paralelas entre si? Não é verdade, porque elas podem ser reversas. Então você tem aqui, ó, essa reta R, ela é paralela ao plano alfa, essa reta S também é paralela ao plano alfa, no entanto, nem R nem S tem ponto em comum, elas são retas reversas, tá? Elas são paralelas, mas estão a uma altura, a uma distância do plano alfa diferentes. A reta R está mais acima, a reta S está um pouco abaixo, mas nenhuma das duas tem ponto em comum, nem entre elas, nem com o plano alfa. Então elas são paralelas. A alfa, sim, são paralelas ao plano alfa. No entanto, elas não são paralelas entre si. Elas são reversas. Se uma reta é paralela a um plano alfa, então ela é paralela a todas as retas de alfa.
Se uma reta é paralela a alfa, então ela é paralela a qualquer reta de alfa? Não, isso não é verdade. Porque você pode ter que ela seja reversa a algumas retas ali de alfa. Então você tem a reta, por exemplo, a reta R aqui é paralela ao plano alfa, no entanto, ela não é paralela a S, a reta S que pertence ao plano alfa, que está contida em alfa. Então é falsa essa afirmação, ela pode ser reversa. Classifica como verdadeira ou falsa, então está lá, se uma reta é concorrente com um plano alfa, então ela é concorrente ou reversa com as retas de alfa. Isso é verdade, né? Se ela é concorrente com o plano, ela vai ser concorrente com todas as retas do plano que passam pelo traço e reversa com todas as retas de alfa que não passam pelo traço. O que é o traço? O traço é a interseção da reta com o plano. Então, por exemplo, aí eu tenho um plano alfa e tenho uma reta S. Esse ponto de interseção aqui é o que eu vou chamar de ponto P, é o traço da reta S no plano alfa. Eles são concorrentes, né? A reta e o plano são concorrentes. Qualquer reta que passe pelo traço, por exemplo, essa daqui, ela é concorrente, claro, com a reta S. Mas, por exemplo, esta outra reta, ela não passa pelo traço, logo ela não tem ponto de interseção com S. Claro que ela não é paralela a S, ela é reversa a S. Então é verdadeira essa afirmação. Quais são as posições relativas entre dois planos? Bom, dois planos podem ser concorrentes, e nesse caso de serem concorrentes, eles possuem uma reta, né, de interseção. A interseção entre dois planos concorrentes é uma reta. Eles podem ser paralelos coincidentes, e na boa, para mim, eles representam o mesmo plano, certo? Então, alfa é coincidente com beta, então todos os pontos de um são os mesmos pontos, são também pontos do outro, ou podem ser paralelos distintos, né? Paralelos distintos, no caso aí, não tem nenhum ponto de interseção, a interseção é vazia. Um teorema sobre paralelismo. Se dois planos paralelos distintos, se dois planos são paralelos distintos, qualquer reta de um deles é paralela à do outro, né? É paralela ao outro. Então, se você tem aqui uma reta daqui, desse plano, essa reta, obviamente, vai ser paralela ao plano beta. Por quê? Porque não vai ter ponto de interseção entre eles. Se dois planos são paralelos distintos, toda reta concorrente com um deles é concorrente com o outro. Claro, isso é meio evidente também. Se você tem uma reta aqui que fura esse plano aqui, né, ela vai necessariamente furar o de baixo também. Não tem como ela ser paralela ao de baixo, certo? Porque se fosse paralela ao de baixo, seria paralelo ao de cima também. Então, não tem como essa reta ser concorrente a um dos planos e ser paralela ao outro. Então, não tem jeito. Então, ela é concorrente aos dois. Se um plano contém duas retas concorrentes que são paralelas a um outro plano, então esses planos são paralelos. Verdade, né? Porque se um plano tem duas paralelas que são paralelas a um outro plano, esse plano obviamente vai ser paralelo. Por quê? Porque as duas retas que são paralelas ali, né, ao outro plano, duas retas, elas vão determinar um outro plano. Sempre duas retas distintas, elas vão determinar um plano. Então, se a afirmação diz, se um plano contém duas retas concorrentes que são paralelas a outro plano, então esses planos também são paralelos, perfeitamente, porque essas duas retas que são paralelas a esse plano beta, elas são concorrentes e logo elas determinam um outro plano. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.